Oi, amigas e amigos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como vocês já viram aí, né, comecei o vídeo entrando com esta caixa, né, misteriosa, que vocês já viram que é, eu acho, esse aqui é uma escrivania, e aí eu quero montar ela com vocês. Felipe disse que eu não vou conseguir, que isso aqui não é pra mim, que não sei o que, blá blá blá. Mas eu quero provar pra ele que nós vamos conseguir montar juntas. O que é que vocês acham? E aí, aproveitando que eu vou montar essa mesa, eu queria conversar com vocês sobre um assunto que tem mexido muito internamente comigo, tem brigado muito nesses últimos tempos e talvez seja um assunto que mexa com muitas mulheres por aí que me assistem e até que não assistem. Então é isso, simbora pro vídeo porque vai ser bem legal. Ah, amigas, e quase esquecendo, se você é novo, né, caiu aí de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aí no canal se fazer sentido pra você. Comenta aí embaixo também o que você achou desse assunto, se você passa por isso ou se você conhece alguém que iria gostar desse vídeo e já envia pra ela, tá bom, amiga? E é isso, gente, vamos montar aqui, porque eu quero montar antes que Felipe chegue, que é pra ele ver que realmente eu consigo montar uma mesa. Gente, vocês também ignorem que eu tô falando meio assim, não sei. Eu tô fazendo uns gestos na boca porque, como vocês viram, eu tô usando o aparelho agora. Essa coisa horrível que eu não queria usar, mas tem que usar. Então é isso, eu ainda tô me adaptando, tá cortando aqui do lado, então ignorem se, não sei, se acontecer alguma coisa aí. Então, amigas, eu tô aqui com o... Como é que fala isso aqui? O manual de como montar, não faço ideia, porque tem muitos números aqui. E é isso, né? Vamos tentar, porque a gente só sabe se consegue ou não tentando. Então vamos lá. Enquanto a gente vai montando, eu vou conversar com vocês sobre esse assunto. E amigas, eu acho que eu vou começar a montar essa lateral aqui, porque é a base, né? Então vamos ver o que é que dá. Deixa eu só tirar esse microfone da chavezinha aqui. Esse microfone, gente, é muito antigo. Eu tenho ele, ó, já tem uns 4 a 5 anos e eu não lembrava. E aí, ele é de fio, né? Como vocês estão vendo. Mas eu vou usar ele mesmo assim. Vou colocar aqui. Vamos lá, né, gente? Eu acho que essa lateral é essas aqui que são maiores. Vocês querem ver eu montando? Tipo, vocês querem que eu baixe mais o celular pra vocês verem a montagem? Acho que eu vou fazer isso pra vocês também me ajudarem, tá bom? E antes de a gente começar a montar, eu quero fazer a introdução do nosso assunto, né? Que eu tô fazendo um mistério aí muito grande. Que é isso, amiga. Ultimamente, né, tem o quê? Tem uns quase um ano já. Não chega a ser um ano fechado ainda, não. Felipe, eu tenho percebido, e é nítido, né, gente? Que Felipe, ele tem segurado as pontas aqui em casa. E eu falo as pontas no sentido geral, tipo, ele tem suprido tudo, né? Tem pagado aluguel, feito compra, tudo. Porque eu não tô trabalhando, como eu já disse pra vocês. Às vezes eu faço um bico ali e um bico aqui. E não que isso seja uma bênção, porque é uma bênção, né? Quantas mulheres queriam que seus maridos, eles fizessem isso, né? Segurasse as pontas, como realmente a Bíblia pede, né? Que o homem seja o provedor da casa, do lar. Mas uma parte dentro de mim, eu posso dizer que a maior parte de dentro de mim também quer correr. Todo tempo tenta correr para provar que também eu tô fazendo algo, que não é só Felipe que tá suprindo tudo dentro de casa. Porque eu não sei você que tá me assistindo, mas eu venho de uma cidade muito pequena e hoje em dia, né, no século XXI, as mulheres, elas estão aí, né, cada dia mais entrando no mercado de trabalho, crescendo, provando para as pessoas e para a sociedade que nós mulheres também conseguimos fazer um trabalho que o homem também faz e às vezes até melhor. Mas não é exatamente nesse ponto que eu quero falar com vocês. É sobre realmente correr. Em todo o tempo eu tô ali, olha. A maior parte dentro de mim tá ali correndo, fazendo isso, fazendo aquilo para provar para as pessoas. Às vezes não é nem para mim e nem para Felipe, que Felipe nunca pediu,
mas principalmente para as pessoas, né, para familiares e amigos que estão ali próximo, que têm uma visão diferente da nossa, que eu também tô correndo, que eu também tô tentando fazer alguma coisa, que eu também sou, como é que eu posso falar, uma chave fundamental, importante na minha casa, sendo que eu já sou, né? Mas eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas isso tem brigado muito dentro de mim, que vocês não fazem ideia. Quando eu penso nesse assunto, às vezes me dá até vontade de chorar, porque eu cresci vendo as mulheres da minha família trabalhando. Todas elas trabalham, né? Desde pequena, seja fazendo um geladinho para vender, seja vendendo roupas ou cosmético, ou tendo comércio. Mas sempre vi elas trabalhando. Eu nunca vi as mulheres da minha família, tipo, em casa e o marido provendo tudo. Então, pra mim, é algo muito novo ver isso e não poder fazer nada no momento. É do tanto que teve uns meses aí atrás que eu fiquei igual uma louca, enviando currículo pra tudo que é empresa, até pra serviços gerais, que eu nunca trabalhei. Aeroporto, pra vocês terem uma ideia. Eu participei de uma entrevista ainda no aeroporto. E eu tenho certeza que é um tempo que o Senhor tem tratado isso dentro de mim, para que eu entenda que a minha função é ser auxiliadora de Felipe e não ser a provedora da casa. E às vezes é isso que eu quero ser. Por mais que Felipe ele seja o provedor, né? Ele tenha segurado as pontas aqui dentro de casa, mas isso é algo que mexe muito comigo. Isso me abala muito emocionalmente, porque eu gosto de ser útil em algo, e principalmente no financeiro. Mas o ponto que eu tô tentando falar pra vocês é esse, é que por mais que Felipe ele nunca reclamou pra mim que eu preciso trabalhar, ou que ele não tá aguentando trabalhar sozinho, não, mas é o que mexe comigo, porque eu cresci vendo essas mulheres trabalhando da minha família, então pra mim é super normal uma mulher trabalhar, passar o dia todo fora, quando chegar à tardezinha ou à noite fazer a janta, dormir e no outro dia repetir a mesma coisa. E por que eu tenho sentido que o Senhor tem tratado isso em mim? Porque, como eu falei pra vocês, né, meses atrás eu corri igual uma louca espalhando currículo, e eu fui até chamada para umas empresas. Quando eu cheguei na entrevista, elas simplesmente não me contrataram por motivos que eu nunca vou saber. Não sei se tinha pessoas com um currículo melhor do que o meu, porque o meu currículo, ele não é uau, mas ele é um currículo bom. Eu tenho cursos, sou formada, tenho experiência em algumas coisas, em algumas áreas que outras pessoas não têm. Então, realmente, eu não entendia. Até que eu comecei a conversar com algumas pessoas, com alguns amigos e irmãos de igreja daqui do DF, e eles começaram a tocar nesse assunto sem realmente eu ter, tipo assim, falado abertamente sobre, né, o que tem me machucado. E Deus começou a falar através desses irmãos, né? E tem sido um tempo, assim, muito difícil pra mim, porque realmente é um assunto que mexe muito comigo. Talvez pra muitas mulheres esse seja o ponto, né? De você se sentir que não é suficiente, que você precisa fazer algo pra mostrar que você é suficiente no seu lar, no seu casamento, no seu relacionamento. E às vezes a gente tenta provar tanto pra essas pessoas que a gente também tá correndo atrás, que a gente também tá fazendo algo pra a gente crescer junto como casal, que isso acaba nos adoecendo, e foi o que aconteceu comigo. Inclusive, eu até comecei a fazer terapia, porque quando eu fui demitida do meu antigo emprego, que eu amava de coração, e até hoje, né, gente, eu amo porque é um projeto social, eu quase entrei profundamente em uma depressão, e eu fiquei muito mal mesmo. Eu acordava de madrugada com crises de choro, achando que eu não era boa o suficiente, mas que eu precisava trabalhar para ajudar Felipe nas contas de dentro de casa. E tudo aquilo, quando eu fui demitida, foi uma enxurrada na minha mente, como se fosse um burnout. E, tipo, eu adoeci, cara, mentalmente. Então, tava abalando o meu casamento. Foi muitas coisas que eu não vou falar aqui porque são coisas que são muito fortes, né? Mas vocês estão conseguindo me entender ao ponto que eu quero chegar?
Mas vamos montar, vamos começar a montar também essa mesa. A gente vai conversando e vai montando. Amigas, tô comendo aqui enquanto eu espero o Felipe trazer aqui uma chave estrela pra mim, que eu pedi a ele. Esse munkunzá que eu fiz ontem. Mostrei lá no Instagram. Como é que vocês chamam aí? Tem gente que chama isso aqui de canjiquinha. Sei lá, gente. Eu conheço como munkunzá. E tá uma delícia. Enquanto eu espero ele chegar, a gente vai conversar sobre aquele assunto aí. Por muitas vezes, até um tempo desse, gente, pra vocês terem uma noção. Eu me culpava e eu me sentia culpada realmente, não é algo da minha mente não. Eu me sentia culpada por não estar gerando renda, por não trazer dinheiro para casa, por ser um fardo nas costas de Felipe, sendo que eu não sou. E que ele nunca chegou para mim e falou isso, e nem nunca sentiu, nem nunca demonstrou. E aí, hoje eu tô entendendo que esse tempo de silêncio, né, entre aspas, de não trabalhar fora CLT ou de não ter uma, como é que eu posso dizer, uma renda fixa todo mês, também é um tempo que Deus separou pra minha vida e que eu tenho que aceitar esse tempo. Tipo, se eu tivesse o dia todo deitada no sofá, se eu nunca tivesse colocado o currículo, se eu não sentisse essa necessidade de gerar renda, isso sim, talvez eu poderia chamar isso de preguiça, de desleixo, né? De um peso morto. Mas é algo que eu corri atrás, e se eu não tivesse corrido atrás e tal, eu poderia chamar de preguiça, né? Mas é algo que eu sempre corri atrás, que eu me preocupei, né? E hoje eu tô entendendo que esse é um tempo do Senhor também pra minha vida, e que eu tenho que aceitar esse tempo e aproveitar o máximo, né, que eu posso. E aí foi bem no início, quando também eu comecei a gravar novamente pro canal, e que eu comecei a me cobrar também muito, porque eu não tava gravando, que eu precisava gravar, que eu precisava trazer conteúdo pra vocês, sendo que não era algo que realmente, tipo, fluía dentro de mim. Eu queria fazer isso pra provar que eu também tava fazendo alguma coisa. E hoje não, hoje eu consigo enxergar isso como um hobby, como algo que eu amo fazer, que é gravar pra vocês, e que eu não preciso correr ou mostrar ou provar pra alguém que eu também sou suficiente, que eu também sou capaz, que eu também sou uma peça fundamental, sabe? E Felipe acabou de chegar, então vamos montar. Você Oi, amigas! Como vocês estão vendo aí atrás, já montei a mesinha, já montamos. E vocês estão vendo alguns produtinhos aqui em cima, aqui embaixo também, porque eu não tenho ainda, né, uma penteadeira, então elas estavam em caixa, só que no chão. E aí, pra aproveitar, né, eu coloquei aqui, na gaveta eu coloquei algumas maquiagens, produtos de skincare também. E aqui tá o notebook, o mouse, vai dar certo. E eu queria finalizar com vocês o nosso assunto, né, meninas, que a gente nem finalizou. E aí, como vocês estão vendo, né, tá bem a minha cara, né, esse cantinho com meus cremes. Aqui tem canetinhas, minhas coisas, né, gente? E esse foi o intuito, né, de montar com vocês. Eu só não arrumei com vocês porque meu celular descarregou na hora, então já queria arrumar pra aproveitar a claridade do dia. E mostrar pra vocês que esse vai ser meu canto agora, né? Onde eu vou fazer meus devocionais, vou fazer meus planejamentos, né, mensais, pra aqui pro YouTube.
E vai ser o meu canto, né? Minha personalidade com os meus produtos pra eu fazer meu cabelo, meu skincare com calma. Só vou comprar agora um espelho pra colocar ali e a cadeira, né? Que eu ainda não comprei. Uma coisa de cada vez, né, gente? Eu ainda não sou rica. Esse vídeo foi realmente nesse intuito da gente bater esse papo sobre esse assunto, né? Sobre a gente conseguir desacelerar como mulher, né? De não se sentir culpada por, às vezes, não estar trazendo renda financeira pra dentro de casa. E não se cobrar tanto. E eu tenho aprendido isso, né? Eu tenho aprendido a desacelerar e a viver o tempo que Deus determinou pra minha vida. E talvez você esteja passando por essa mesma situação que eu, né? Sempre foi uma mulher ativa, sempre foi uma mulher que trabalhou, que sempre teve o seu dinheiro. E do nada, do nada, você sentir essa necessidade de não é estagnar, mas dar uma pausa um pouco, desacelerar um pouco e cuidar mais daquilo que você já tem. Eu aprendi uma frase e eu tenho memorizado bastante ela e tenho falado muito, até o ponto de realmente eu viver isso de fato e de coração. Já tô tentando viver essa frase que é: tudo que eu tenho agora é o que realmente eu preciso, e o que eu não tenho é porque eu ainda não preciso ter. Ser grata no que eu já tenho, que não tenho um emprego ainda CLT, carteira assinada, e não sei nem se eu vou ter algum dia, porque esse aqui também é o meu trabalho e eu pretendo investir nesse trabalho para me gerar uma renda. É o que eu tenho, então é o que eu preciso. Então, se é o que eu tenho, então eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o meu máximo. E eu queria falar isso também para você que talvez não tenha feito nada, né? Só realmente ser dona de casa. E isso é um emprego, né? Porque ser dona de casa não é pra todas, não é pra todo mundo, porque é um serviço que é chato, né? Porque é todos os dias a mesma coisa. Você acorda, ao deitar é a mesma coisa, são tarefas que são repetitivas, né? Que você consiga fazer essa tarefa com excelência, né? Se vocês estão me entendendo muito bem, mas comenta aí embaixo se vocês estão me entendendo. Para vocês lembrar que desacelerar não é motivo e não é sinônimo de fracasso, mas sim de fé. Porque quando a gente desacelera, quando a gente deixa de correr tanto por coisas que não tá no nosso controle, a gente acaba depositando a nossa fé em Deus e sabendo, a gente meio que nesses momentos a gente é obrigado a acreditar que vai ficar tudo bem, que Deus vai suprir o que a gente precisa e até mais. E é isso, esse era o assunto que eu queria falar com vocês, minhas amigas. Comentem embaixo, né, o que vocês acharam. E se vocês conhecem alguém que esteja passando por isso, ou que vocês acham que vai se identificar com esse assunto, compartilhe com essa pessoa. E é isso, amigas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!